Olá, tudo bem? Hoje, às 14 horas e 53 minutos desta tarde, extremamente nublado, aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro, eu vou agora falar um pouquinho sobre a volta de Cristo, já que está todo mundo falando aí da morte do Papa. Eu não me, eu não me guio por isso, porque dentro da sabedoria bíblica, Apocalipse 17 nos aponta sobre quem é a besta, como é a besta. Então, esse Papa morrendo, ainda tem um Papa Negro. Mas em outro momento eu falo sobre isso. Eu agora peço que você pegue a Bíblia e abra em Mateus 24. Vamos abrir em Mateus 24? Esse gato é doido. Ele morde meu pé, já vai para trás, fazendo cara de quem vai apanhar. Vai, sai. Pois, dá uma mordida no meu pé. Sai. Minha não, hein? Ai, desculpa, gente. Então, o que acontece? Para começarmos, vamos em Mateus 24, versículo 3 e 4. Claro, sempre lembrando a você, antes de qualquer coisa, faça a sua oração. Tá bom? Então vamos lá. E o que está escrito em Mateus 24, versículo 3 e 4? Está escrito assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo. E o Salvador respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Isto é, gente, o que estamos vendo hoje no mundo, hoje, a gente não está falando de 50 anos atrás, nem de 100 anos atrás. Estamos falando de hoje. O que estamos vendo no mundo é uma singularidade daquilo que é mal se tornando bom e aquilo que é bom para o ser humano perdendo valor. Porque aquilo que perde valor, o ser humano ele começa a olhar para o que é mal. Hoje, entre você beber um copo de água e beber um copo de refrigerante da cor preta, muitos vão preferir a cor preta. Porque o mundo, a tendência do mundo é olhar o mal como se fosse bom, como fosse o bem. Então, quando você vê essas calamidades de se acautelar, para que você venha se acautelar, para que ninguém te engane, é porque uma das marcas da volta de Cristo é que o mundo vai estar pesadamente alicerçado na mentira. Que a mentira religiosa, não importa se é para você negar Cristo, não importa se é para você adorar Cristo da forma que está sendo adorado hoje em dia, com pessoas fazendo tatuagem, pessoas botando piercing. Não importa a forma
que o mundo vai estar te enganando para você acreditar que o céu entra qualquer um. Eu falo para as pessoas o seguinte, gente, não existe santinho, não existe santão. O que existe é o servo. O servo, ele sempre vai estar à disposição do seu senhor. O seu senhor, ele vai ter milhares de servos a servi-lo. Dentro de uma empresa, tem aquele funcionário que o patrão manda a mulher embora, mas não manda o funcionário sair da empresa. Ou a patroa, né? Manda o marido embora, mas aquele funcionário fica ali. Porque é de extrema importância para ele. Não só pelo lucro que dá na empresa, mas pela convivência e por aquilo que a pessoa toca e vira ouro. Então, tem coisas que, por mais que não queiramos, temos que entender que o céu não é para todos. Eu vivo falando, o céu rejeita você e o céu me rejeita. O céu não quer você lá e o céu também não me quer. Por quê? Porque somos pecaminosos. No céu não entra pecado. Enquanto não entendermos o que é pecado, que é a transgressão da lei, lei moral, lei espiritual, lei humana, é a transgressão da lei. Então, até o momento que a pessoa não entendeu o que é pecado, ela continuará com os mesmos vícios que o pecado traz a ela. Aí o que acontece? Vamos lá em Mateus 24, versículo 7. E fala assim, Mateus 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio do sofrimento humano. Mas todas essas coisas são o princípio do sofrimento humano. E o que eu quero que você entenda sobre a volta de Cristo? Que a volta dele já está sendo manipulada desde a Babilônia, lá, quando o profeta Daniel foi levantado. Porque desde a Babilônia, o mundo nunca mais parou de ter guerra. Desde a Babilônia lá, quando eles foram lá, capturaram o povo, trouxeram, porque a Babilônia foi o primeiro grande império dos 5, que terminou agora com Roma, porque Roma ainda está no poder, tá, gente? Terminou assim nos 5 impérios. A Babilônia foi o primeiro império que, depois de conquistar uma província, continuou guerra para conquistar outras províncias, no embalo de querer conquistar o mundo conhecido da época. Tanto é que eles conseguiram conquistar quase 130 países, ou províncias, né? Porque onde havia um rei era um país. Mas aí eles começaram a chamar de província pela quantidade de pessoas ou tamanho. Mas o que acontece? Desde a Babilônia, a Babilônia, meus amados, foi... Se eu não me engano, a data foi 680 a.C. Temos quase 3.000 anos de guerra. Quase 3.000 anos de guerra. Se eu não me engano é isso, 609, 608 a.C. Ou é 690, não é assim. Fugiu agora na cabeça. Depois você dá uma pesquisada aí. Quando é que foi
quando é que começou a guerra que Babilônia começou a invadir todos os povos. Aí veio Babilônia, veio os assírios, veio e tantos outros. E hoje estamos em Roma. Então, desde a Babilônia, o mundo nunca mais soube o que é paz. Desde a Babilônia, o mundo está em guerra. E no meio dessa guerra, sempre vai ter alguém falando, tal país quer guerrear com outro país. E ali fazendo assim, ó. Mas por que eu estou falando isso? Porque uma das características da volta de Cristo é o tumulto mundial. O tumulto mundial, não é o tumulto territorial. Não é o Brasil se estranhando com a Argentina, fazendo aquela guerrinha de 5, 10 anos e acabando. Não. É o tumulto mundial. O Brasil ofende a Argentina, aí a Argentina ofende o Brasil, aí a Venezuela fala que a Argentina não presta, aí a Bolívia fala que a Venezuela não presta, e daqui a pouquinho está todo mundo mandando soldados para a fronteira. Aí os Estados Unidos se mete lá em cima, aí Angola se mete, aí Portugal se mete em termos de tumulto, que todo mundo fica reclamando, falando que não pode, que vai fazer, que vai acontecer. Todo mundo fica com medo porque sabe que a guerra, tanto para quem faz quanto para quem sofre, é ruim. É ruim. Então o que acontece? Esse é um dos motivos que temos que entender que a primeira regra é entendermos o que é pecado, é entendermos da lei espiritual, é entendermos da lei humana, é entendermos o que podemos fazer para melhorar, porque o céu não quer você lá, o céu não me quer lá. Nós não merecemos o céu, não é nem também uma questão do céu querer a gente lá, nós não merecemos. Só para você ter uma noção, o céu é um local tão restrito, a salvação é uma coisa tão restrita, que para alguém ser salvo, tem que ser agraciado pelo nosso Pai Celestial. Você está entendendo o que eu estou falando? Para eu ser salvo, eu vou ter que ser agraciado. Para qualquer outra pessoa nesse planeta que já morreu ou que ainda vai nascer, para ser salva, tem que ser agraciado, porque ninguém é merecedor do céu. Você consegue entender o que eu estou falando? Você não é merecedor do céu. O céu não quer você lá, da mesma forma eu. Mas temos que se esforçar, temos que entender, temos que fazer a prática do bem e largar a prática do mal. Nos qualificar a salvação para saber se temos direito ou não à graça celestial, porque só os agraciados serão salvos. Mas para isso, temos que ser perfeitos. Esse negócio que ninguém consegue, que todo mundo peca, isso é história de pecador. Porque se eu peco, se eu não peco, o problema é meu. Agora, eu não posso abrir a boca e ficar falando que ninguém consegue só porque eu não consigo. Eu não tenho que abrir a boca para falar que você é incapaz porque eu sou incapaz. Pelo contrário, eu tenho que olhar a sua capacidade e falar assim, ó, se ele é capaz, eu também sou, porque é essa a mensagem de Cristo. Eu lembrando o versículo, eu ponho aqui embaixo aqui. Mas eu sei que é em Mateus, o próprio, eu acho que é Mateus 5. Mateus 5, 17, 18, 19, por ali. Eu vou ver aqui, eu achando o versículo aqui, eu ponho aqui. O próprio Cristo falando que nós iríamos fazer coisas maiores do que ele, que nós
somos capazes de vencer o pecado como ele venceu. Então, como é que você pode falar que você não é capaz de vencer o pecado? E se você não está conseguindo vencer o pecado, guarde para você. Não fique falando para o outro que o outro também não tem condições de guardar, de vencer o pecado. Pecado se vence através de jejum, de oração. Gente, hoje estou pela misericórdia. Se abster de bens materiais. Vamos. Em Ezequiel, por favor. 9. Ezequiel 9. E está falando assim, Ezequiel 9. Ezequiel capítulo 9, versículo 1 e 2. E está sendo falado assim. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os carrascos da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e para cada um com a sua arma destruidora na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. Eles entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Gente, o que eu quero que vocês entendam sobre isso? Que essa configuração dos carrascos não é para ceifar a vida de alguém, ou não é, ou é para ceifar, ou não é para ceifar. A questão dessa questão desses 6 homens e mais um de linho com tinteiro na mão, ali está simbolizando o dia da volta de Cristo, que ele vai vir no meio das dores, para que as nações sejam julgadas. Essa história que só quem crê no nome já está salvo, isso é mentira religiosa, porque haverá um julgamento. Haverá um julgamento. E dentro desse julgamento, uma das questões que vai ser julgado é o caráter pessoal de cada um. Você devia as Casas Bahia por quê? Porque perdeu o emprego ou porque conscientemente sabia que não ia pagar aquilo que comprou e foi lá comprar? Existe a diferença de você dever as Casas Bahia porque perdeu o emprego e perdeu o emprego de uma forma que levou um bom tempo para receber qualquer dinheiro e quando recebeu ainda não deu para nada? Ou você simplesmente, num belo dia, fala assim: vou sujar meu nome. Eu vou dar a volta ali, eu vou comprar no Ponto Frio, na Casa de Bahia, ou sabe lá onde, qualquer coisa aí para dar golpe, sujo meu nome, não estou nem aí. Olha a diferença de caráter da pessoa que deve. Continuando aqui em Ezequiel 9, versículo 3 e 4. E a glória do Criador se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão na sua cintura, e disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal na testa os homens que suspiram e que gemem
por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Isso é, gente. Que marca é essa que nosso Pai Celestial, que marca é essa que nosso Pai Celestial vai botar aqui? É a marca da lei, é a marca do mandamento. Todo homem que estuda a Bíblia e entende os 10 mandamentos, a satisfação dele com o que é errado acaba. Todo homem, toda mulher que entende o que é mandamento, pratica os mandamentos e se afasta da aparência do mal, ou se afasta do mal, é quase zero a oportunidade do erro, do pecar. E esses homens e essas mulheres vão sofrer muito, porque por eles não se renderem ao sistema religioso, por essas pessoas não se renderem ao que é errado, vão ser pisoteados igual se pisa em uma barata. Para terminar, vamos em Apocalipse 3. Apocalipse 3. Está sendo falado assim, Apocalipse 3. Versículo 15 ao 19. Está sendo falado assim: tens também os que seguem a doutrina de Nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles banharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei a comer o maná. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Estuda sobre Nicolaíta. Vocês vão entender o que o Nicolaíta idolatra, o que o Nicolaíta ama. Você vai entender que o erro que cometemos é doutrinário de religiões pagãs. Essa religião que você serve, que você chama de evangélica, ela é uma religião pagã. A religião católica é uma religião pagã. Toda pessoa que para estudar sobre o assunto sabe que tanto a igreja evangélica como a igreja católica são religiões pagãs. Ah, então vou virar muçulmano. É religião pagã. Toda religião sobre a face da terra é pagã. Idolatra deuses estranhos. Idolatra seres divinos que são contra a vontade do nosso Pai Celestial. E o que você tem que entender é que você não precisa de uma placa religiosa. O que você precisa é estudar a lei e se juntar com outras pessoas que entendem da lei, praticam a lei e espera a volta do Salvador. O Salvador, ele existe. Pois ele existe, posso crer no amanhã, pois ele existe. Né? Não é assim essa música? Temor não há. Eu não sei a letra, mas eu sei que... Eu não sei a letra, mas depois você procura no YouTube que você vai ver que a música fala que ele existe. Temos que crer na volta do Salvador. Só que acreditar que só acreditar
que só a graça basta, no meio de uma corrupção que vivemos, não querendo ler, estudar e entender a lei, é jogar pedra na cruz, é se fazer de tolo, porque eu tenho que ter um parâmetro do que é pecado. Se eu não tenho parâmetro do que é pecado, eu fico naquele mingau, eu fico naquela água com açúcar. E é isso que o nosso Pai Celestial manda a gente fazer, parar de sermos neófilos, pararmos de ser neófilos e começar a ter dente para triturar a comida sólida, porque o neófilo, ele fica de mingauzinho, papinha de bebê, não consegue desenvolver. Mas, gente, por favor, escuta o que eu estou falando, estuda sobre o assunto e busca através do Espírito Santo a tua salvação. Não sei se eu vou pôr alguma coisa aqui. Se eu pôr, vai aparecer. Se eu não pôr, sejam todos abençoados. Vou terminar por aqui.